Tatiana, e eu quero dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês, né, e fazendo essa pequena aula aqui para os clientes da GUP com muito carinho. Nós vamos falar hoje nesse bate-papo aqui de um tema que está muito, muito em alta. Vocês devem estar vendo isso nas mídias, mas também ele tem sido muito quente nas rodas de liderança, entre os principais gestores de recursos humanos e de pessoas, que é a temática da saúde mental. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental nesse período de quarentena, quais são as principais práticas, o que a gente precisa saber, como é que a gente cuida da gente, como é que a gente cuida do outro. E eu já quero convidar vocês para deixar aqui embaixo todas as suas dúvidas, o que vocês tiverem de perguntas, de questionamentos, de curiosidades, deixem aqui, a gente vai bater um papo, uma mentoria, né, no dia 7 de maio, às 17 horas, e a gente vai conseguir aí responder e esclarecer tudo que existir de dúvida sobre esse tema. E eu estou muito feliz de estar aqui. A Vitude é uma empresa que é parceira da GUP e a gente gosta muito de falar de saúde mental. E eu espero que essa aula que a gente está trazendo hoje, que principalmente eu vou conversar com vocês, agregue muito nesse momento tão diferente e adverso que a gente está vivendo. Vou compartilhar um pouquinho aqui da minha tela com vocês, né? Então, a gente vai falar de saúde mental na quarentena. E, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho de quem é a Tatiana, né? Eu sou Tatiana Pimenta, eu sou CEO e fundadora da Vitude. A Vitude, ela nasceu há 4 anos atrás, a gente completa 4 anos de vida no dia 13 de maio. Nasceu como uma plataforma para conectar pessoas que querem fazer terapia, psicólogos, e basicamente a ideia de criar esse projeto surgiu de um grande desafio pessoal. Eu tive depressão alguns anos atrás, e nesse meu momento de depressão, em que eu tive um grande sofrimento, eu encontrei uma grande dificuldade de achar ajuda de psicólogos, né? Eu acho que o grande desafio ali naquele momento é que eu tinha à minha disposição um guia de um plano de saúde, um guia de papel. Em 2012, nem sequer o WhatsApp existia, né? Então, eu tinha ali um nome, um endereço, um telefone fixo, que eu não tinha nenhuma informação daquele profissional de psicologia, não sabia quanto tempo ele tinha de formado, que experiência ele tinha, e acabei optando por fazer as escolhas por um critério de proximidade da minha casa, mas acho que nessa brincadeira de tentativa e erro, eu acabei passando por 3 experiências muito frustrantes com os profissionais do plano de saúde. Acabei descobrindo, tempos depois, que acho que a configuração do plano de saúde, ela não é muito favorável aos profissionais de psicologia, principalmente porque a remuneração por sessão acaba sendo muito baixa. Alguns planos remuneram aí entre 20 e 30 reais um profissional de psicologia, que é uma profissão muito especializada, né? Uma profissão que precisa cuidar do ativo mais precioso que a gente tem, que é a cabeça. Então, não dá para esse profissional se manter atualizado, se manter estudando, fazendo terapia e supervisão, uma remuneração muito baixa. Daí, acho que talvez a dificuldade, até hoje, da gente encontrar bons profissionais credenciados aí aos planos de saúde. Minha carreira, ela é muito interessante. Eu sou engenheira civil de formação. Ela foi inteira construída dentro da indústria de construção civil, uma parte pela indústria florestal, né? Trabalhei em grandes multinacionais, como a Arauco, que é uma chilena florestal, e o Grupo Votorantim, que é uma cimenteira. E ao longo desses anos, eu sempre foquei todo o meu trabalho na área de vendas, na área de operações. Fui executiva por um bom tempo. E em 2015, acabei me desligando ali da empresa que eu trabalhava, que era uma multinacional suíça, e tive a oportunidade ali de resolver empreender, e acho que fui buscar essa solução de levar mais saúde mental e falar de saúde mental para as pessoas, e daí surgiu a Vitude lá em 2016. Né, como pessoa, acho que esse processo de depressão, ele serviu de grande transformação para mim. Acho que isso foi acho que o impacto mais pessoal. Eu já faço terapia há 8 anos, né, desde maio aí de 2012. Além disso, acabei descobrindo através da terapia, ou por meio da terapia, por meio do incentivo do meu primeiro psicólogo, um esporte que me ajuda muito a manter a sanidade mental junto com a terapia, que é a corrida de rua. Então, acabei no começo aprendendo a trotar, a correr um pouquinho, cheguei a correr 4 maratonas já,
E também, acho que mais recentemente, descobri aí a meditação e o mindfulness. Eu costumo dizer que eu tenho 3 pilares aí que são muito importantes para a minha saúde de forma integral, mas também para a minha saúde mental. Então, tem a psicoterapia, que vem como um pilar de autoconhecimento, de autoanálise, de olhar para dentro de mim, de saber conhecer meus limites, né? Tem a corrida, que eu acho que faz parte aí, digamos, de colocar esse corpo em movimento e fazer com que todos os elementos bioquímicos do organismo estejam em dia, e a meditação, que eu acho que vem como uma forma de centrar esse pensamento acelerado que a gente tem, principalmente os empreendedores que são muito agitados como eu. A meditação e o mindfulness, eles vêm juntos ali como uma forma de aquietar a mente, de tentar focar no momento presente, de tentar focar principalmente em tudo aquilo que eu consigo controlar, né? Em tudo aquilo que eu consigo de fato fazer nesse momento e aquilo que não está sob o meu controle, aquilo que eu preciso aceitar. Então, essa é um pouco da Tatiana. Meu bate-papo aqui com vocês vai ser sobre saúde mental. Eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse período. Vamos falar um pouco de ansiedade, um pouquinho de estresse, como lidar com as questões relacionadas aí ao Covid, ao coronavírus, à propagação desse vírus, as incertezas. E eu espero trazer um pouquinho de conhecimento, compartilhar com vocês aí um pouco do que eu aprendi nessa jornada junto com a Vitude, e espero que seja gratificante. Então, queria falar aqui, acho que a primeira coisa, essa é uma frase da OMS, que inclusive deu origem ao nome da Vitude, né? A Vitude, ela é a junção de 2 palavras, vital e saúde, né? É o início da palavra vital, vit, o final da palavra saúde, o segundo T do Vitude acabou virando sinalzinho de mais. O conceito por trás da empresa, quando a gente criou, e ele ainda até hoje ele é muito presente, e ele faz parte da nossa essência, é que a gente queria construir uma empresa que fosse vital para a saúde das pessoas. E toda a conceituação partiu dessa frase da OMS, né? Ela é uma frase em inglês que é "There is no health without mental health", né? Que em português a gente lê como "Não há saúde sem saúde mental". E acho que o primeiro ponto que eu quero trazer para cá é uma coisa que me chama muita atenção desde que eu comecei a trabalhar com isso, é que sempre que a gente fala de saúde mental, as pessoas atrelam a doença mental. Então, eu falo de saúde mental, as pessoas pensam em depressão, as pessoas pensam em pânico, as pessoas pensam em ansiedade, elas nunca pensam em saúde. E eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de convidar todos vocês que estão assistindo a refletir é: o que é saúde mental? Do que a gente está falando quando fala de saúde mental? O que é essa temática que ainda está tão, assim, está tão envolvida e está tão cheia ainda de preconceitos, de estigma? Eu gosto de uma definição, acho que até da própria OMS, que fala que saúde mental não é só ausência, ou saúde não é só ausência de doenças, mas é um conjunto de bem-estar físico, psíquico, emocional, social. Então, a gente precisa, enquanto ser humano e um ser social, estar bem de forma integral. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso cuidar das minhas experiências, eu preciso cuidar das minhas relações comigo, com o outro, com o ambiente. Tudo isso engloba a saúde mental. Então, eu queria partir esse início de aula falando de que quando a gente pensa em saúde mental, a gente precisa, sim, pensar em saúde integral. Não existe saúde mental se eu não tiver fazendo uma atividade física, se eu não estiver me alimentando bem, se eu não estiver dormindo bem, se eu não tiver um contexto psicossocial bom, né? Tudo isso faz parte. E aí, eu estou aqui nessa aula e quando o Gui e a Bruna me convidaram para falar aqui, para preparar o material, eu tentei parar e refletir um pouco sobre o que eu falaria para vocês e principalmente o que eu tenho visto, né, enquanto empreendedora, enquanto pessoa à frente de uma startup de saúde mental. O principal público com quem eu converso são os líderes de RH, são os líderes de saúde, os gerentes de saúde corporativa, são pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que o seu principal objetivo no ambiente de trabalho
É olhar para o outro, é acolher o outro, é cuidar do outro, né? Acho que esse é o papel essencial do RH. E a gente está aqui algumas já semanas nesse processo de isolamento, acho que eu estou na 7ª semana já de home office, de isolamento social, e uma coisa que eu tenho percebido ao conversar com os gestores de RH, principalmente com aqueles que já são nossos clientes, que já interagem muito, né, com a equipe Vitude, é que eu tenho percebido os RHs muito fragilizados, eu tenho percebido os RHs muito cansados, eu tenho percebido que eles estão exaustos emocionalmente, né? Essa coisa do cuidar do outro, essa coisa de se preocupar com o outro, ela demanda uma energia emocional que é muito forte. Só que se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar do outro. Acho que o princípio básico, até mesmo dentro da psicologia, é que para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem. Na área de saúde, para um médico, para um enfermeiro, para um fisioterapeuta cuidar do outro, ele precisa estar são. O psicólogo, para atender bem, ele precisa fazer terapia, ele precisa fazer supervisão, ele precisa se cuidar, ele precisa estar bem emocionalmente. Vocês, enquanto gestores de pessoas, também. Então, acho que eu quero deixar essa primeira mensagem aqui. Antes de mais nada, gente, coloquem as máscaras primeiro em você. É o recadinho lá da cabine, quando a gente está voando, quando a gente pega um avião. Primeiro a máscara no adulto, depois na criança. Para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Se a gente não tiver oxigênio suficiente, a gente vai desmaiar antes de ajudar o outro. Então, essa analogia com as máscaras e o colocar as máscaras de oxigênio primeiro na gente é super importante. Antes de mais nada, parem agora 1 minuto, 2 minutos e se perguntem, como é que eu tô? Será que eu tô me cuidando? Será que eu tenho reservado tempo para mim? Será que eu tenho olhado para minha pessoa, para os meus limites, para os meus desejos, para os meus desafios dentro de casa? Será que eu tenho dado atenção suficiente para aqueles que precisam de mim, né, para os meus filhos, meu companheiro, minha companheira, alguma coisa nesse sentido? Como é que está a minha relação comigo mesmo? Cuidem primeiro de vocês. E esse é acho que um recadinho, mas um pedido mesmo. A função do gestor de pessoas é uma função fundamental, uma função estratégica dentro das organizações. Vocês tocam a vida de milhares de pessoas diariamente. Vocês cuidam das lideranças, dos seus pares, dos subordinados, do time de uma forma geral. E para vocês conseguirem exercer exercer esse papel de uma forma boa, é preciso se cuidar. E aí eu quero começar falando um pouquinho aqui de saúde mental nesses tempos de pandemia, né? Coisas que têm aparecido muito para a gente na Vitude. Mês passado, né, o mês de março, a gente teve mais de 2.200.000 pessoas na plataforma da Vitude. É um número gigantesco, a gente já cresce a um ritmo muito forte, mas foi um ritmo mais forte do que a gente previa. E basicamente, assim, em todos os nossos canais, em todas as mensagens, em todos os serviços que a gente recebeu contato de pessoas, a gente percebeu a presença de algumas características muito comuns, né? A ansiedade, muito natural desse período, né? A ansiedade é uma reação do corpo, ela é quase ali ela é uma reação natural do corpo para quando a gente está diante de um cenário em que a gente precisa lutar, ou correr, ou fugir. Então, é comum a gente se sentir ansioso diante de determinadas situações da vida, quando a gente vai fazer uma apresentação em público, quando a gente vai casar, quando a gente vai mudar, quando a gente está guardando a decisão de algum processo que vai nos impactar. Então, a gente se sente ansioso aguardando esse futuro. Mas nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma situação que provavelmente a nossa geração nunca viu. As pessoas que estão vivas hoje não viram um cenário de uma proporção tão gigante que afeta o globo, afeta pessoas em diversos países.
E aí vem aquela coisa da incerteza. Eu não sei quando vai terminar o período de isolamento. Eu não sei como vai ficar o cenário da minha empresa, se vai ter desligamento, se vai ter contratação, se vai ter algum impacto daqui a algum tempo. E a gente começa a ver, né, as pessoas tendo crises de ansiedade, tendo uma dificuldade para dormir, tendo problemas ali em lidar com a questão da manutenção da saúde mental. E aí acho que o meu ponto que eu quero discutir com vocês é como é que a gente atua de forma preventiva, né? Eu trouxe até aqui uma imagem, que está uma imagem do nosso Instagram, que é a leveza de concluir mais uma sessão de terapia. Acho que muito importante nesse momento, em qualquer outro, mas agora, é que todo mundo passe a olhar um pouco para si, passe a entender quais são as reações que a gente está vivendo, quais são as reações que a gente está sentindo nesse cenário aqui de tanta incerteza. Às vezes a gente precisa parar, a gente precisa respirar, a gente precisa se respeitar, da mesma forma como a gente precisa acolher, a gente precisa olhar para os nossos times e ter empatia, porque da mesma forma como a gente está ansioso, a outra pessoa pode estar muito mais. Cada um de nós tem uma realidade muito distinta. Eu, por exemplo, moro sozinha, tenho uma dinâmica de vida diferente, então, muitas vezes eu sou impactada ali por estar muito sozinha, pela solidão, enquanto outras pessoas, elas vão ser impactadas porque elas vivem em lugares menores, elas estão tendo que compartilhar a casa com filhos, com parceiros, a casa, às vezes, não tem uma estrutura para o trabalho remoto, né, as pessoas estão com uma sobrecarga de trabalho por conta dessa situação, e elas estão cada vez mais ficando estressadas, cada vez mais ficando ansiosas. E acho que o papel do gestor de RH e do gestor de pessoas nesse momento vai ser saber lidar com esse outro, né? Saber separar o que é seu, o que é do outro, qual é a aflição que é sua, qual é a aflição do seu colaborador, do seu time, do seu líder, do seu CEO. Esse apoiar vai ser muito importante. E aí, onde que a gente atua de forma preventiva? Tendo empatia, conversando. A melhor ferramenta nesse momento vai ser a conversa, vai ser se disponibilizar para ouvir o outro, vai ser colocar essa escuta mais genuína para atuar. Acho que essa é a primeira forma da gente atuar de forma preventiva, é tentar criar o que eu gosto de chamar de cultura de saúde mental. E cultura de saúde mental não é implantar um benefício de terapia ou fornecer a conexão só com psicólogos. É falar de saúde mental, falar o que é saúde mental, entender se essas pessoas estão conseguindo dormir bem, se elas estão conseguindo olhar para si, se elas estão conseguindo respeitar os próprios limites. Eu acho que a gente vai ter que estar muito próximo, e eu acho que uma semana atrás eu li um artigo do Steve Blank, que é uma pessoa famosa aí nesse ecossistema de inovação e de empreendedorismo, e ele falava muito da velocidade com que as principais lideranças vão ter que tomar decisões nesse momento, mas principalmente ele falava que uma das dicas dele para esse momento é que a gente deveria pecar pelo excesso de comunicação. Então, a gente deveria over-communicate. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de informação, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, quanto mais próximo eu, enquanto líder, vocês, enquanto gestores, conseguirem estar das pessoas, conseguirem estar atentos às pessoas, será fundamental. Um pouquinho antes de começar essa aula, eu estava conversando com o Gui da GUP, e a gente falou isso, que as pessoas estão ali sempre questionando, né? Putz, como é que vai ser o cenário, o que vai acontecer, a gente vai voltar para o escritório, não vai voltar para o escritório, vai ter demissão, não vai ter demissão? Como é que eu lido com esse monte de perguntas e como é que eu acalmo essas pessoas? E eu vou falar um pouquinho do meu exemplo, né? A Vitude, acho que nesse cenário todo que está acontecendo, ela tem uma correlação negativa com a crise. A gente está crescendo diante desse cenário. A nossa demanda mais que triplicou de serviços. A quantidade de empresas cotando e pedindo orçamento, pedindo reunião e buscando projetos de saúde mental nesse momento, jamais que triplicou, né? A gente já está agora fechando um mês e vendo que esses números estão ainda maiores, e ainda assim,
mesmo eu estando diante de um cenário onde a minha demanda aumentou, onde quase toda semana tem gente nova chegando ao time, eu tenho pessoas que se questionam se a gente vai ter algum ajuste, se vai ter algum desligamento. Então, assim, o medo, ele está presente, mesmo que às vezes ele não faça sentido, mesmo que às vezes ele não seja tão real. E a gente vai precisar ter empatia por essas pessoas. E eu acho que um ponto que é muito importante da gente pensar, isso está muito no conceito de mindfulness, está muito no conceito de estar atento ao momento presente, e é uma coisa que, principalmente, a minha psicóloga trabalha muito comigo nas sessões de terapia e nos momentos em que, às vezes, eu pareço um pouco mais ansiosa do que o normal, que é entender o que está no controle. Boa parte das coisas que está acontecendo agora não estão no nosso controle. Então, assim, o que eu consigo controlar agora? Eu consigo controlar os métodos de higiene que eu vou utilizar. Eu consigo estar aqui com álcool em gel, usar com mais frequência, eu consigo lavar as mãos assim que eu chego da rua, deixar meu sapato próximo da porta, não entrar com os pés sujos dentro de casa, manter uma disciplina, né, de limpeza desse ambiente doméstico com maior rigor. Isso está no meu controle, mas não está no meu controle, por exemplo, a qualidade da internet, a conexão, as coisas que eu não consigo mensurar, saber que dia vai reabrir a economia. Então, ficar pensando, putz, quando será que eu vou sair de casa de novo? Só aumenta o grau de ansiedade. Então, assim, pensar no que eu posso controlar no meu dia a dia é muito mais importante. E é um exercício que tem que ser diário, porque ele não é fácil. O que a gente está vivendo é uma coisa incomum, é uma coisa que ninguém da nossa geração está preparado. E aí eu queria trazer basicamente 3 pontos. 1, ninguém está sozinho. Não, é a primeira vez que a gente está vivendo um negócio que é âmbito mundial. A gente está vendo pessoas, a crise na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. A gente tem a sorte de ter começado o contágio um pouco depois, né, dele ter começado distante da gente, e a gente conseguir aprender algumas coisas, a gente consegue saber de forma antecipada como as curvas de contágio ou até o achatamento da curva se comportou nos lugares onde medidas foram adotadas, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar aqui é: não estamos sozinhos, né? A gente está no mesmo barco, e acho que a gente tem uma oportunidade aqui, é um convite da gente repensar tudo que a gente fez até aqui. Eu acho que a gente vai viver um repensar de modelos. A gente vai repensar o trabalho da forma como ele é, os espaços de trabalho da forma como eles são. Será que a gente vai precisar ter escritórios gigantescos ou a gente vai poder ter parte da equipe trabalhando remoto, né? Em algum momento, acho que a gente vai ter reflexos muito positivos do que a gente está vivendo. Mas nesse momento agora, não estou sozinho, né? A gente tem uma pandemia que afeta o globo, afeta toda a população, né? Algumas empresas elas estão passando por fases de contingência e algumas empresas estão passando por fases de crescimento. Então, assim, se eu estou numa empresa que está caminhando para uma contingência ou que já precisou fazer alguns desligamentos, o primeiro que a gente pode olhar aqui é: se eu estou nessa empresa que precisou fazer alguns desligamentos, como você está enquanto gestor de RH, enquanto gestor de pessoas, nesse cenário onde você está envolvido emocionalmente em encerrar esses contratos de trabalho? E se você está numa empresa no contrário, muito provavelmente, e aí eu vou trazer o exemplo da Vitude, boa parte da equipe está extremamente sobredemandada, tem muito mais trabalho do que a gente tem time para dar conta do recado. Então, a gente está no momento em que a gente precisa escolher quais pratinhos a gente vai segurar e quais a gente vai deixar cair. Eu acho que essa é a primeira coisa que está no nosso controle, é ter a ciência de que eu não dou conta de tudo, ter a consciência de que alguns pratinhos vão cair, e principalmente talvez sermos mais rápidos e derrubar alguns pratinhos. É começar a falar não, é começar a não aceitar tudo e, putz, nesse momento em que tem muita demanda e eu não consigo fazer tudo, o que é prioritário, o que eu preciso fazer? O segundo ponto é
Ansiedade é normal, né? Ansiedade é uma reação do organismo e ela é uma reação diante de alguma coisa que esteja acontecendo que fuja um pouco do nosso controle. Por exemplo, no homem primitivo, a ansiedade ela aparecia no momento de luta e fuga, né? Então ele encontrava ali um leão e ele precisava se preparar ou para lutar ou para correr, né? E aí diante desse cenário de luta e fuga, o corpo ele se adapta para uma das duas reações. E como é que esse corpo se adapta? Ele muda totalmente o compasso, né? A gente passa a ficar mais ofegante, a gente tem sudorese, a gente tem os batimentos cardíacos acelerados. Vou trazer aqui um exemplo que é muito comum e é um dos maiores medos da humanidade, que é o medo de falar em público, né? Geralmente as pessoas, quando vão se apresentar em público, principalmente as que não estão acostumadas, elas ficam apavoradas. E isso gera, às vezes, até crise de ansiedade. E aí, sempre as pessoas me perguntam como é que eu sei se eu tenho uma ansiedade que é uma ansiedade normal ou uma ansiedade que é uma ansiedade que virou doença. E eu acho que tem uma linha muito tênue, mas que ela é muito fácil de ser identificado. A ansiedade normal, ela deixa a gente apavorado, a gente até tem os sintomas, né, os sintomas físicos, e eu vou dar um exemplo por mim, há muito tempo eu trabalho a questão de falar em público, mas durante bastante tempo, principalmente no começo da Vitude, eu ficava apavorada quando eu precisava subir num palco, quando eu precisava apresentar alguma coisa para uma plateia, ou onde tivessem mais pessoas que eu não conhecesse ou que eu não estivesse na minha zona de conforto. E eu exibia quase todas as características da ansiedade. Então, eu tinha sudorese, ficava aquelas pistas bizarras embaixo do braço. Eu gaguejava, eu tinha, às vezes, branco no meio da apresentação, eu ficava ofegante, chegava a faltar ar. Lembro até de uma das apresentações, quando eu precisei fazer um dos primeiros pitches da Vitude, que quando eu terminei, uma pessoa da banca falou, nossa, Tatiana, perdão que eu não consegui prestar atenção em nada do que você falou. Você estava tão ofegante que eu achei que você fosse desmaiar e que eu ia ter que te acudir. Então, assim, esses sentimentos, essas reações, elas são comuns e elas vêm de uma estrutura nossa, do nosso cérebro, que é a estrutura primitiva, né? A gente tem um órgão chamado amígdala, né? E ele jorra uma quantidade de elementos químicos no nosso organismo para preparar a gente justamente para essa luta ou para essa fuga com o bicho ali, com o leão, né? Então, por exemplo, algumas coisas que eu fui estudar depois por conta desse meu medo de falar em público, mas a gente transpira, e o animal anterior a gente, o homem primitivo, transpirava, que era para a pele ficar escorregadia, para ser mais difícil de ser pego pelo leão. A gente tem branco, às vezes falta o ar, porque o nosso cérebro ele desliga toda a função e ele passa a colocar corrente sanguínea a favor dos músculos dos membros inferiores, que vão precisar correr. Então, os nossos membros passam a ser mais irrigados com sangue para a gente ter força muscular para correr. Então, nesse momento, a gente tem menos sangue circulando no cérebro e, por isso, às vezes, a gente tem esses brancos. E quando a gente está, querendo ou não, num palco, alguma coisa assim, a gente tem uma lembrança muito antiga e muito primitiva que, quando uma pessoa estava ali no meio da selva e no escuro e sozinha, e ela via vários olhares, a sensação que ela tinha é: vou ser comido. Então, a gente ia virar refeição daqueles bichos ali no meio da selva. Só que isso não acontece mais. Mas nosso cérebro ainda tem essas ações de identificar esses movimentos de medo como sendo algo primitivo. E por isso a gente tem os sinais de ansiedade. Só para não me alongar aqui, aonde que ela passa a ser doença? Quando eu travo. Acho que ela passa a ser um transtorno quando ela transtorna. Quando é que ela transtorna? Quando eu paraliso. Então, assim, se eu tenho um medo tão surreal de falar em público que eu evito toda e qualquer oportunidade de falar em público, de apresentar meu trabalho, de falar com meu chefe, quando eu, diante da ansiedade, não consigo entregar nenhuma tarefa que eu preciso entregar. Então, meu gestor pediu alguma coisa e eu simplesmente paralisei, não consegui entregar. Aí sim a gente precisa ver, porque aqui entra num estágio que é adoecimento. Né? Se eu fico numa situação onde tudo que eu preciso entregar eu não consigo, onde eu passo a ser desfuncional,
eu entrei num quadro de adoecimento. E o terceiro ponto é que eu preciso cuidar da saúde, né? Quando a gente pensa em saúde mental, de novo, a gente pensa em saúde integral. Manter uma rotina, o que eu consigo fazer nesse cenário que eu estou aqui, né? O que eu tenho controle? Eu tenho controle de acordar de manhã cedo, tomar uma ducha, ou fazer uma atividade física, ou fazer algo que me relaxe, ou preparar o meu café da manhã de forma tranquila, mas colocar uma roupa, né? Colocar uma agenda para que você consiga separar ali casa de trabalho nesse momento de adversidade que a gente está vivendo. Então, ter uma rotina diária de trabalho, manter-se totalmente hidratado ao longo do dia. Eu estou aqui com a minha garrafinha de água quase que o tempo inteiro. Ao longo do dia eu estou abastecendo ela. E eu tenho tentado ingerir, é bom da garrafinha que a gente consegue medir, 3 litros de água por dia. Né? A gente precisa manter as funções cognitivas funcionando, a gente precisa hidratar o cérebro, a gente precisa hidratar o corpo. Isso é super importante. Ter alimentação saudável, ter um tipo de atividade física, e de novo, né, trago aqui a minha primeira frase, vamos colocar a máscara primeiro na gente. Isso é o que está sob o nosso controle. O autocuidado, o se impor limites, o saber a hora de dizer não, saber que eu não estou sozinho, isso está no nosso controle. Então, acho que a primeira parte ali que eu queria falar do olhar para si, se respeitar, colocar as máscaras primeiro em si, saber que a gente não está sozinho, saber que a ansiedade é normal, principalmente no cenário que a gente está vivendo, e que é importante para conseguir gerir essa ansiedade, cuidar da saúde, isso está no nosso controle. E acho que esse slide aqui é um pouco de dicas mais práticas daquilo que eu já falei no slide anterior. O que a gente está sendo pedido a todo momento pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos competentes? Vamos ficar em casa. A única forma de evitar a propagação desse vírus e evitar o colapso do sistema de saúde é ficar em casa. Tem um efeito, sim, um impacto que vai ter econômico, mas isso não está no nosso controle. A única coisa que a gente consegue controlar nesse momento é a nossa condição de se isolar e tentar evitar o contato social e tentar evitar a propagação do vírus. Manter as regras de higiene, fazer uso de álcool gel, fazer uso de água e sabão, sempre lavar as mãos, isso é super importante. Mais uma vez, trago aqui a importância da atividade física. Nosso cérebro, ele depende, né, nosso corpo também, da produção de alguns neurotransmissores. Então, se a gente não mexe o nosso corpo, literalmente, o nosso organismo vai parando de produzir algumas substâncias que são essenciais, mas essenciais para a nossa saúde física e mental. Endorfina, serotonina, ocitocina, tudo isso é importante. Putz, não gosto de atividade física. Procure alguma coisa que te traga prazer, sabe? Procure descobrir novos hobbies, procure descobrir alguma atividade que você consiga ali mexer. Algumas pessoas me relataram que têm dançado dentro de casa, que têm assistido as lives dos músicos sertanejos e têm pulado. Eu gosto muito de correr. Acho que o meu esporte favorito é a corrida de rua. Eu estou no momento que eu tenho sentido muita falta. Não correr tem um impacto muito pesado sobre mim, assim, porque é o momento em que a minha mente distrai vendo a natureza. Eu gosto muito de correr no Parque Ibirapuera e isso tem feito falta. Como que eu consegui substituir isso dentro de casa? Na primeira semana, eu imaginava que a gente ia ficar ali umas 4 ou 5 semanas dentro de casa. E eu já sabia que eu não ia conseguir ficar sem algum tipo de movimento físico. Então, eu comprei coisas que são super acessíveis e não foram muito caras, deve ter gasto, sei lá, 50, 60 reais, mas eu comprei uma corda, falei, vou voltar a pular corda igual a gente fazia na infância, um tapetinho de yoga e comprei uma bola de pilates. Basicamente, eu fui descobrindo alguns aplicativos, né, de yoga, descobrindo algumas posições, descobri que eu tenho músculos que eu nem sabia que eu existia, algumas posições são muito mais difíceis de praticar do que a gente pensa. Também passei a testar alguns exercícios funcionais,
Então, eu uso, às vezes, a bola de pilates encostada nas costas e faço agachamentos, faço algumas posições de fortalecimento, tenho feito flexão de braço, tenho aprendido a fazer umas posições novas de abdominal, e sempre tentando colocar ou alguma complexidade ou alguma novidade para não enjoar, porque eu estou fazendo um exercício numa atividade, num espaço de 1 metro e pouco. Eu vi que as meninas ali, a Bruna, a Mari da Gup, elas compraram, eu não sei se foi uma esteira, uma bike, mas que elas se divertiram ali pelos stories, eu acompanhei montando esse equipamento dentro de casa. Então, quem tiver essa condição de alugar uma esteira, alugar uma bike, comprar um equipamento, montar alguma coisa, é super recomendável. Eu acho que para algumas indústrias, principalmente aquelas que não tiverem a obrigatoriedade aí de voltar para o trabalho de uma forma normal, elas vão ficar mais tempo em casa. Né? Pelo menos aqui na Vitude, a gente já tomou a decisão que em maio, mesmo que haja uma primeira abertura da economia, o nosso time vai ficar em home office. Essa foi uma decisão que a gente tomou como uma medida protetiva de saúde. Não tem por que eu expor o meu time a um vírus, tendo que se deslocar no transporte público, se as nossas atividades podem ser feitas de forma digital. Então, se eu já tenho uma ciência de que a gente vai ficar nesse universo de trabalhar dentro de casa por mais alguma semana, por mais 4, por mais 5, por mais 10, estruturar formas de se movimentar vai ser muito importante, né? Uma outra coisa que eu trago aqui, e eu vou puxar pelas imagens e falar da alimentação, são 2 pontos. Um, da gente ter alimentação saudável. Para mim, eu acho que eu tenho usado uma prática que tem sido muito importante e que tem me ajudado, também vem de um conceito de mindfulness, de focar no momento presente. Quanto mais eu consigo focar no momento presente, menos ansiosa eu fico. E esse focar, a comida, a culinária, o cozinhar tem me ajudado. Então, assim, de manhã, eu tenho tentado todos os dias preparar um alimento diferente pela manhã ou alguma coisa que eu possa prestar atenção nos movimentos, que eu possa prestar atenção nos cheiros, que eu possa prestar atenção naquilo que eu estou trazendo para o meu prato, a cor, o aspecto. Acho que eu já desenvolvi algumas receitas de omelete, então estou aprendendo a fazer ele num ponto mais úmidozinho, tenho usado alguns ingredientes diferentes, tenho feito tapioca, crepioca, um abacate, alguma coisa assim, tenho tentado olhar para cores diferentes. O momento do almoço, ele acaba sendo um momento para mim de desligar no período da manhã. Então, ao invés de eu pedir uma refeição, eu tenho procurado cozinhar o meu alimento. Por 2 razões. Primeiro, por entender que acaba sendo mais saudável, e segundo, porque acaba sendo o ato de cozinhar, ele é terapêutico no meu caso, porque eu paro, eu me desconecto de celular, de rede social, de trabalho, e foco ali minha atenção em mais ou menos 40, 50 minutos, depois mais uma meia hora para comer. Então, eu tenho a oportunidade, enquanto eu cozinho, de desligar a minha cabeça por um tempo. E, principalmente, lá no final eu vou falar de estresse, mas eu tenho, nesse ato de cozinhar, a possibilidade de descomprimir da tensão que foi colocada no período da manhã. Então, das demandas que surgiram do trabalho, das coisas que aconteceram, das coisas que eu preciso fazer, e ali naquele momento em que eu estou cozinhando e preparando meu alimento, eu consigo ser mindful, eu consigo estar atenta ao momento presente, eu consigo prestar atenção na cor do alimento, no cheiro, no gosto, na textura. Então, isso tem sido para mim um belo exercício e tem sido perfeito. E aí eu quero falar de mais 2 coisas, ainda falando um pouquinho, eu lembrei agora, de alimentação. Uma coisa que apareceu muito e tem aparecido entre colegas, entre empreendedores, entre amigas, tem sido uma coisa que está ligada, não à alimentação, mas a uma disfunção. As pessoas têm feito muito consumo de álcool nesse período. Como a gente está dentro de casa, várias semanas, a gente já não sabe mais que dia que é domingo, que dia que é segunda, que dia que é feriado, as pessoas estão compensando alguns desejos ou alguns impedimentos no álcool. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas relatando que têm bebido todos os dias. O álcool, ele é depressor,
ele causa diversos prejuízos cognitivos e psíquicos e ele precisa ser evitado. Eu acho que uma coisa importante é, se você percebeu que você ou alguém próximo tem consumido mais álcool, fique atento e tente reduzir, tente impor alguns limites e principalmente tente colocar assim, putz, vou abrir um vinho, vou tomar uma taça de vinho, vou abrir uma cerveja aos finais de semana. Quando a gente está na vida normal, a gente não bebe todo dia. Então, tenha um cuidado com isso agora. Para esse momento que a gente está vivendo, dizer não, focar, se manter atento ao que é importante é fundamental. Então, assim, a gente está vivendo uma sobrecarga de informação. Todo dia tem live, tem webinar, tem reunião, tem vídeo call, tem notícia, tem newsletter. O meu plano de saúde, por exemplo, que mandava uma comunicação uma vez por mês, agora manda um boletim da Covid todos os dias. Eu falo que o último domingo eu passei desabilitando um monte de newsletters que chegavam para mim, que só estavam ali me dando a sensação de que eu não estava dando conta do recado, porque eram tantas mensagens na minha caixa postal sem leitura, que eu estava ficando aflita e começando a me julgar como sendo uma pessoa incapaz de dar conta de tudo, quando, na verdade, o que aconteceu é que o mundo passou a nos sobrecarregar com informações. E aqui eu deixo uma outra dica, que é para a gente prestar atenção em quais veículos a gente está escolhendo para se manter informado. Né? Escolha um veículo, escolha um horário do dia para se manter atualizado das notícias, sabe? Ou o Jornal da Manhã, ou do Hora do Almoço, ou à noite, mas não assista todos, não veja todos. Cuidado com as redes sociais, sabe? O Instagram está lotado de live, de stories e tudo mais. Escolhe uma pessoa que é referência. Eu falo que eu tô seguindo uma amiga que ela é triatleta, mas ela é médica e ela está trabalhando no HC nesse período. Todo dia ela grava ali no Stories contando como é que estão as UTIs do Hospital das Clínicas. É o único Instagram que eu tenho seguido nesse período porque eu quero me manter informada e eu sei que ela é uma pessoa séria e que ela está dentro do hospital. Então, assim, escolha quem vai ser sua fonte de referência, a quem você vai pedir informação. Acho que esse é um ponto. E aí eu vou falar um pouquinho de terapia. Eu acho que é uma ferramenta essencial para o período, principalmente para quem está nas posições de demanda psíquica e emocional maior. Então, os gestores, os líderes, as pessoas que estão precisando tomar decisões muito rápidas, elas precisam ter um apoio, uma orientação emocional nesse momento, vai ser fundamental. E conversar com esse psicólogo, ele pode ser muito importante nesse momento de medo de adversidade. E assim, serve tanto para quem nunca fez, como para quem já faz há bastante tempo. Eu já tenho 8 anos de terapia, e algumas sessões atrás eu caí num choro numa sessão de terapia, porque eu estava me sentindo sobrecarregada com a quantidade de coisas que estavam acontecendo. Então, assim, é normal a gente ser frágil, é normal a gente se sentir vulnerável. E é importante a gente ter uma escuta profissional, é importante a gente ter um profissional gabaritado e altamente qualificado, pronto para nos ajudar. Então, o psicólogo, ele tem esse papel de nos ajudar a enxergar o que a gente não consegue ver. Nesse momento onde a gente está sobrecarregado de informação, ter essa ajuda profissional é super importante. Se você pode ter isso, se você pode fazer uma consulta, agende uma sessão. Se você nunca experimentou, eu convido você a experimentar. Eu acho que pode ser uma experiência incrível. Eu costumo compartilhar e comentar com alguns amigos que sobre terapia, meu único arrependimento foi não ter começado antes. Né? Eu comecei dentro de um quadro de depressão, mas eu acho que se eu tivesse feito terapia alguns anos antes, eu talvez nem tivesse entrado no quadro de depressão. Então, se cuidar é super importante. E aqui eu vou voltar para o tema das lideranças, e eu incluo vocês, né, entre essas lideranças. Eu estou no papel de liderança, mas a gente vai ter que tomar decisão difícil, a gente vai ter que tomar decisão rápida. A gente não vai ter à nossa disposição a quantidade de dados suficientes para tomar a decisão mais acertada do universo. Então, essa demanda por velocidade, essa demanda por ser ágil e por tomar uma decisão
vai nos impor um estresse ainda maior. E por isso é preciso cuidar dessas pessoas. A gente vai precisar estar atento aos nossos líderes, vai precisar estar atento a quem está ao nosso redor, aos nossos pares, e se colocar à disposição deles também para mostrar que é importante que eles estejam bem, né? Eu falei das máscaras, né? Da metáfora do avião, mas eu ouvi outro dia de uma psicóloga que ela trabalha muito com estresse e com burnout, e ela falou uma coisa, e eu reforço toda vez desde que ela me disse isso. Herói bom, heroína boa, é herói e heroína vivo, né? A gente precisa estar vivo, a gente precisa estar funcionando adequadamente para a gente conseguir cuidar das outras pessoas. Então, se a gente não estiver bem, dificilmente a gente vai conseguir cumprir o nosso papel de líder, dificilmente a gente vai conseguir tomar as melhores decisões. Eu participei de uma live a convite do Adriano Lima, que foi diretor de RH do Neon, deve ter umas 2 semanas, mais ou menos. E foi muito legal, a gente até brincou, porque ele falou assim, o engraçado é que eu sou psicóloga, a Tati é engenheira, e quem abriu uma empresa de psicologia foi ela. Mas ele trouxe que ele fez a formação em psicologia e que ele faz terapia há muitos anos, mas que na carreira dele, na vida dele, as principais derrapadas, né, foi esse termo que ele usou, aconteceram nos momentos onde ele não estava bem emocionalmente. As decisões mais erradas ou as decisões que custaram de alguma forma mais para ele, elas foram tomadas em momentos onde ele não estava emocionalmente bem. Então, eu até trouxe aqui 2 coisas. Uma é a gente falar da questão da evolução, né? O que o Darwin falava, né? Não é o mais forte que sobrevive, mas é aquela, nem é o mais inteligente, é o que se adapta melhor às mudanças. A gente está vendo agora, e eu tenho um grupo de amigos empreendedores, e tem grupos em situações diferentes, em que eu tenho pessoas extremamente inteligentes, extremamente competentes, que sempre fizeram tudo certo e que nesse momento viram seus negócios abalados por uma questão que não está no controle deles. Então a gente tem visto os negócios relacionados a eventos, as áreas de viagem, de turismo, de prestação de serviço, todos eles estão sendo abalados. E nesse momento a gente precisa cuidar dessas pessoas, a gente vai precisar cuidar de todo mundo que está ao redor, porque a gente vai ter que se adaptar muito rápido. A gente vai ter que fazer ali os ajustes de caixa e os ajustes necessários para preservar o caixa e sobreviver mais um tempo. Vai ter que pivotar, vai ter que mudar o modelo de negócio, vai ter que se digitalizar. E eu só vou conseguir me adaptar rápido às mudanças se a cabeça estiver bem. Já não vai ser mais a questão do corpo, vai ser isso aqui que a gente carrega em cima do pescoço, que não é enfeite, né? A cabeça, ela comanda todo o resto. E se ela não tiver no controle, a gente vai derrapar, a gente vai tomar decisões erradas. Então, o equilíbrio emocional, ele vai ser chave fundamental para que a gente seja mais assertivo diante de um cenário que é de caos, diante de um cenário que é adverso. E aqui, eu quero começar a falar um pouquinho de terapia como benefício, que é algo que a gente tem muito na Vitude, mas eu quero compartilhar alguns cases de sucesso de clientes. Eu acho que é a forma mais fácil de passar. E eu queria primeiro falar de alguns pontos que é muito comum quando a gente pensa em um serviço de saúde mental, um serviço de terapia como um benefício para uma empresa. Primeiro que ainda existe um questionamento se essa terapia online, ou se esse atendimento através de um streaming de vídeo funciona. E o que eu acho que é o mais valioso de todo esse movimento causado pelo coronavírus é que ele mostrou que a gente vai precisar se reinventar, né? Que o online funciona, que tem resultados comprovados. Já existiam diversos estudos e teses acadêmicas mundo afora mostrando que em alguns casos, o online era até mais efetivo que o presencial. Quando eu tenho casos ali de extrema ansiedade, agorafobia, transtornos de pânico, onde a pessoa tem medo de sair de casa, o online é mais efetivo. Eu entro com um psicólogo dentro da casa da pessoa por um vídeo. É muito mais fácil a pessoa aceitar aquele tratamento. O online, ele permite que o preconceito vá embora. Que eu não preciso estar numa sala de espera, eu não preciso pedir indicação para ninguém, eu posso ir numa plataforma, escolher meu psicólogo, marcar minha consulta, botar um fone de ouvido na sala, sei lá, num espaço que eu tenha que eu possa falar com esse profissional, eu posso fazer uma vídeo.
uma videocall como se eu estivesse numa reunião. Então, as pessoas se sentem muito mais à vontade, elas se sentem muito mais confortáveis através da videoconsulta. E nas empresas, os resultados, eles são principalmente financeiros. Normalmente, as pessoas, até algum tempo atrás, as principais funções que decidiam por contratar um benefício de saúde mental, ou era o CFO, ou era o CEO, porque eram as funções que estavam acostumadas ali a fazer cálculos estratégicos e entender que a gente estava falando não de um gasto, mas de um saving. A gente estava falando de um serviço que traz otimização de desempenho e que traz mais lucratividade e mais dinheiro na última linha do DRE. Então, eu convido vocês a pensar o porquê que a gente deveria, ou porquê que é importante pensar em ter um serviço de saúde mental dentro de uma organização, né? E normalmente, pelo menos aqui na Vitude, o que eu percebo é que as empresas que investem em saúde mental, elas estão de olho em basicamente 3 fatores. E agora, na pandemia, um deles acaba sendo mais destaque do que o outro, dos outros 2. Mas mitigação de risco, normalmente é um motivo de adesão desse tipo de serviço, independente do valor que ele custe para a companhia. E o que eu entendo por mitigação de risco? É eu cuidar de um conjunto de pessoas ou de uma população cuja atividade pode ter impacto na vida de outras, cujo erro, de repente, pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, numa equipe médica, eu ofertar o serviço de psicologia é mitigar risco. É eu proporcionar que esse médico esteja bem para fazer uma cirurgia, para que ele esteja bem para cuidar de um paciente oncológico, para que ele esteja saudável emocionalmente, para exercer a sua profissão da melhor forma possível. Numa empresa aérea, eu fornecer esse tipo de serviço para uma tripulação que atende um número gigantesco de vidas, né, e que um desequilíbrio emocional pode colocar em risco as vidas, a imagem da empresa, os ativos, né? Talvez vocês se lembrem lá do copiloto da Germanwings, que jogou o avião montanha lá, atirou o avião numa montanha porque ele estava ali num quadro de depressão. Então, assim, ofertar esse tipo de serviço como uma forma de mitigar riscos, né, ele é fundamental. E para vários serviços isso é super importante, né? A gente tem ali empresas onde o ativo mais precioso, né, o que tem de mais importante, mais rico na organização é a cabeça das pessoas. Quando eu tenho processos Fabris, estoque e tudo mais, eu tenho ativos fixos que são muito caros. Mas em negócios de tecnologia, de consultoria, de serviços e vários outros, o que eu tenho de mais precioso é a cabeça das pessoas. Se eu pensar nessa indústria de tecnologia, onde eu tenho desenvolvedores, analistas, arquitetos fazendo coisas super sofisticadas, o que a gente tem de mais rico e mais valioso é a saúde mental das pessoas. Então, eu contrato esse tipo de serviço para mitigar um risco. Eu contrato esse tipo de serviço para cuidar preventivamente da saúde, para que essas pessoas não adoeçam e para que elas continuem ali produtivas entregando seu trabalho. O segundo ponto está muito relacionado a uma redução de custos. Onde que eu reduzo o custo? Quando eu trabalho preventivamente no cuidado de saúde mental, eu tenho reduções de custos, principalmente na sinistralidade dos seguros de saúde. A gente já tem mapeado de diversos clientes, mas ele tem impactos bem diretos. Aonde eu tenho os maiores ofensores é onde eu tenho maiores ganhos. Normalmente, empresas que implantam um serviço de psicoterapia ou de saúde mental e que desenvolvem uma cultura de saúde mental, elas têm redução ali dos sinistros, por exemplo, em planos, em pronto atendimento. E por que isso? Porque, normalmente, as pessoas correm para o pronto atendimento quando elas têm crises de ansiedade, quando elas acham que elas estão perto de um infarto. E aí eu vou pegar o exemplo bem típico da pessoa que tem crise de ansiedade e que isso tem aumentado cada dia mais em diversas empresas. A pessoa começa a ter o sintoma mais agudo da ansiedade, que é a taquicardia. Ela não se liga que aquilo é uma crise de ansiedade e ela corre para o hospital pensando que ela está infartando. Quando ela chega no pronto-socorro e ela dá entrada no pronto-socorro,
o médico que o recebe, ou que a recebe, assume a hipótese de infarto. Nesse momento, o protocolo diz o quê? Faça todos os exames para comprovar se essa pessoa está infartando ou não, se ela vai ter um AVC ou não. Então, entra uma série de baterias de exames, tomografia, eletro, ecocardiograma, todos feitos no pronto atendimento, que é a área de maior custo dentro de uma operação de saúde. Então, a pessoa, depois de meia hora, a crise de ansiedade já baixou, ela já foi medicada, ela volta para casa, o médico diz a ela que ela não tem nada, só que o custo e o sinistro ficou lá para a empresa, e muitas vezes são custos altíssimos. Então, empresas que têm uma incidência muito grande aí de idas ao pronto-socorro, quando implementam esses serviços de saúde mental, vêm esses custos serem reduzidos drasticamente. A gente tem empresas aí com savings da ordem de 3 a 4 vezes o valor investido. Significa que se eu ponho ali um investimento de 5 mil reais, eu vou ter um saving de 15, 20 mil reais no final do dia. Então, esse é um pouco do redução de custo. E o aumento de receita, né? Redução de custo eu passaria várias horas falando, entram outras também. Outro ponto que entra bastante é o turnover, né? Redução de custo com recrutamento e seleção, com consultorias, mas isso eu vou deixar para um outro momento. Aumento de receita tem sido, talvez, o ponto de maior desejo das pessoas nesse momento. Mas não é nem um aumento de receita, mas talvez a manutenção da receita. O que eu, enquanto gestor, enquanto liderança, preciso assegurar nesse momento de trabalho remoto, isolamento e cenário adverso que a gente está vivendo? Que as pessoas estejam em casa, produtivas, saudáveis, felizes e trabalhando. Só que eu não dou conta de garantir isso para todo mundo. Então, a forma que eu tenho de conseguir fazer com que as pessoas ganhem consciência a respeito de si, que elas ganhem consciência a respeito da sua saúde, dos seus limites, é através de um serviço de saúde mental. Então, quando eu proporciono para essas pessoas um projeto ou alguma coisa de saúde mental, essas pessoas passam a se conhecer melhor, a olhar para si, a ter um grau de autoconsciência que tem um impacto muito grande na produtividade, no engajamento e na geração de receita. A gente tem um cliente, o nome dele é RSI, é uma empresa de tecnologia, e ele tem um projeto, ele nem chama de benefício, né? Ele alocou a verba em treinamento e desenvolvimento, e ele chama de benefício de terapia para alto desempenho corporativo. E, basicamente, ele entrega esse benefício para as principais lideranças, diretores, gerentes e C-levels, para que essas pessoas cuidem do desenvolvimento de soft skills, para que essas pessoas olhem para dentro de si e melhorem a sua autoconfiança, autoestima, trabalhem os medos que a gente tem normalmente e que elas se desenvolvam. E eu acho que tem 2 clientes que eu gostaria de citar. Um deles é a própria RSI, do quanto a cultura de saúde mental é criada a partir das principais lideranças. Então, assim, esse CEO é um CEO que sempre participa de reuniões, que sempre fala para o time que faz terapia, que fala que a psicóloga dele o ajuda nas tomadas de decisão e que as decisões mais acertadas dele é super pensada e refletida. E eu acho que um outro exemplo que eu gosto muito, e que é uma empresa que a gente entrou dentro de um programa que já existia, que é a SAP. Né? A gente entrou dentro de um programa chamado Mental Health Matters, e esse programa já tinha uma série de ações e conjuntos de comunicação, entre eles um evento que se chama Café com a Cris, né? Que é um café que acontece da equipe com a CEO, que é a Cristina Palmaca, onde o objetivo deste café é falar de saúde mental. O objetivo dele é discutir como as pessoas estão se sentindo. E quando eu estou numa companhia onde o CEO se abre para ouvir sobre esse tipo de coisa, flui, né? As pessoas se sentem confortáveis e à vontade para falar do tema e o preconceito vai embora. Então, acho que eu queria deixá-los aí com esse pensamento de não olhar para budget, mas olhar para o quanto um benefício pode fazer com que a minha empresa
tenha uma performance empresarial melhor, seja porque eu estou mitigando um risco, seja porque eu estou reduzindo um custo, seja porque eu estou ajudando o meu time a ser muito mais feliz, saudável e produtivo, e com isso eles vão bater muito mais meta. Esse é um dos pontos. Um pouquinho da argumentação do porquê a gente deveria investir em saúde mental e olhar para isso. A gente teve, no ano de 2017, mais de 200 mil afastamentos só causados por ansiedade e depressão. Isso gera para as empresas um super custo de saúde, né? Eu tenho um aumento do uso do plano de saúde, eu tenho um aumento de sinistro. Quando eu não cuido preventivamente, eu tenho aumento das internações hospitalares, eu tenho aumento de internações psiquiátricas. A depender do tamanho da empresa, eu tenho fatalidades. Então, a gente acompanha algumas empresas que tiveram aí 8, 9, 10 casos de suicídio em 2019. Isso tem um custo altíssimo para a empresa, porque ela precisa acionar seguro, ela precisa apoiar a família. Às vezes, ela precisa apoiar, inclusive, os funcionários que ficaram, a depender de como se deu aquele suicídio. Né? A gente teve casos de suicídios de empresas que nos procuraram depois desse fato, de funcionário que se suicidou dentro de uma planta, dentro de uma fábrica, e quando os colegas chegaram para trabalhar, estava lá a pessoa, o corpo. Então, isso tem um impacto na moral e no engajamento, na produtividade, que é muito doído para as empresas. E se olhar de forma preventiva ajudaria a reduzir essas fatalidades, esses afastamentos, e tudo que está relacionado ao não cuidado. Né? Acho que na medicina se fala muito disso, na psicologia é a mesma coisa. O assistencial é sempre mais caro do que a gente olhar de forma preventiva. Outro indicador é que 38% de todas as licenças do INSS, elas aconteceram por conta de doenças ou transtornos psíquicos, por conta de transtornos mentais. E quando a gente passa a investir em saúde mental, a gente tem aí uma redução dos afastamentos e a gente tem uma redução do absenteísmo. Cuidar de forma preventiva é uma forma da gente economizar dinheiro nessa área. Tem alguns estudos, eu falei ali de clientes que já têm savings entre 3 e 4 vezes o valor investido, mas tem 2 estudos, um é da OMS, que diz que para cada dólar investido em saúde mental, 4 retornam ali para a empresa, em termos de rentabilidade no negócio, e tem um estudo da KPMG, que foi feito com empresas, se eu não me engano, americanas, que é 4,33. Então, para cada dólar que uma empresa investe no setor que ela pesquisou, 4,32 vezes voltam em retorno. Então, está muito alinhado com o que a gente tem visto nesses 2 últimos anos aqui com os clientes da Vitude, que vai entre 3 e 4 vezes o valor investido. Aqui, o penúltimo ponto 207 bilhões é o dinheiro que todas as empresas brasileiras juntas perdem por não tratar a ansiedade e a depressão. Esse é um estudo feito pela London Business School, London School of Economics, né, confundi as escolas, mas eles fizeram um estudo bem relevante de como que não olhar para a saúde mental impactava na questão da improdutividade, do desengajamento, do presenteísmo, né, e a gente já comprovou que colaboradores que têm investido aí no processo terapêutico, têm investido na saúde emocional, eles demonstram mais felicidade, eles são mais produtivos, eles batem mais metas, e não só isso. Essas pessoas que elas estão bem, elas ajudam a desenvolver os colegas. Elas trabalham em prol da companhia e elas olham com um senso de autorresponsabilidade para o próprio desenvolvimento. E o último indicador que eu queria trazer é que 72% dos colaboradores brasileiros, eles sofrem de estresse crônico, né? E 30 e poucos por cento já tem burnout. A gente só perde em estresse para o Japão, né? A gente é o segundo país mais estressado do mundo. E eu acho que o estresse eu vou falar daqui a pouquinho, mas quando a gente tem casos de burnout, né, a gente pode ter casos de pessoas que se tornam tóxicas para a empresa, para os times, e isso compromete aí
o clima da organização, o employer branding, a gente compromete o número de turnover, porque quando eu tenho pessoas que já estão no estágio elevado de estresse ou de burnout, elas começam a se tornar mais agressivas, elas prejudicam todo o ambiente e as pessoas que estão ao redor. Então, é muito importante que a gente olhe. Normalmente, eu costumo dizer que as pessoas afetadas por burnout são as pessoas de melhor performance, porque, em geral, são as pessoas que se dedicam muito, que se preocupam muito em atingir resultados, mas, de repente, elas cruzam uma régua ou elas cruzam uma linha que sai da produtividade, que é boa, para o adoecimento. Então, a gente precisa cuidar disso. O que a gente pode fazer agora, né? Tatiana, muito legal isso tudo que você falou, mas o que eu consigo fazer já, né? Nesse momento de pandemia, o que eu posso pensar? Eu acho que uma primeira coisa é conversar com o seu time sobre saúde mental. A gente, de novo, está diante de uma situação que é global, que é diversa. Acolher o time, ouvir o time, conversar, pecar pelo excesso de comunicação vai ser muito melhor. É possível fazer processos de subsídio de terapia e não necessariamente é preciso contratar uma empresa como a Habitude, pode-se dar com um acordo com o psicólogo, com um grupo de psicólogos, tentar ver uma forma de proporcionar isso para o time, mas a gente tem visto um aumento de empresas buscando um projeto, mesmo que de forma pontual. Então, tem muitas empresas buscando projetos por 2, 3 meses. Eu quero subsidiar até integralmente o serviço de terapia dos meus colaboradores, mas pelos próximos 2, 3 meses. Não quero me comprometer com um contrato de longo prazo. Isso é possível. Eu acho que depende muito de como a empresa está encarando e isso vai fazer a diferença. Uma outra coisa que a gente viu aumentar a adesão e que principalmente tem gerado ótimos resultados, mas excelentes, são as palestras online. Então, a gente tem feito muito uma espécie de painel, onde a gente tem um mediador e 1 ou 2 psicólogos, e esses psicólogos, eles vão respondendo as perguntas do time. A gente já fez na SAP, a gente já fez no Nubank, a gente fez em vários escritórios de advocacia, a gente fez em algumas empresas de tecnologia, como a Lêndico, e essas palestras, elas acontecem com uma altíssima adesão. Então, já tive encontros onde a gente teve quase 500 participantes assistindo e permanecendo até o final do encontro, e onde esses participantes enviam perguntas, querem saber, e aí vem perguntas de todos os tipos. Como é que eu lido com a ansiedade? Como é que eu mantenho foco? Como é que eu lido com os meus filhos nesse momento? Já teve evento que as pessoas compartilharam, eu sou casado com um profissional da área de saúde que está no front atendendo pessoas e eu estou ficando aflito, como é que eu lido com isso? Então, cada um consegue, nesse momento dessa fala, compartilhar algo que é muito particular seu. Mas o fato da empresa dar a liberdade dele falar, dar a liberdade dele se expressar e mostrar esse acolhimento com um profissional que está preparado para uma escuta qualificada é super importante. E se a sua empresa não tem ali um recurso financeiro para fazer essa palestra, é possível identificar alguém dentro do time que tem essa habilidade de conversar com esses colaboradores, que tem essa habilidade de reunir de tempos em tempos com o time para falar sobre alguns temas e principalmente para ouvir as pessoas. Acho que isso é muito importante. Promover essas conversas com psicólogos, com psiquiatras, com pessoas ou profissionais da rede credenciada de vocês. Agora é hora de se aproximar dos parceiros, isso é super importante. E se for possível proporcionar sessões de terapia como um benefício, sensacional. E o outro ponto é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu tenho um orgulho gigante de ser parceira da GUP e eu fiquei muito feliz quando a Bruna e o Gui me convidaram aqui para essa parceria e para fazer essa aula. Eu acho que a possibilidade de vocês terem acesso a esses cursos que estão sendo entregues com exclusividade para os clientes da GUP é uma oportunidade rica, né? É uma oportunidade que nem é todo mundo que tem acesso e que pode trazer alguns conhecimentos que às vezes a gente não tem no dia a dia. Eu sei que vão ter cursos, ou já tiveram cursos sobre positividade, como lidar com esse momento agora. Então, eu deixo aqui um convite para que vocês aproveitem esses conteúdos que foram preparados com super carinho, com super cuidado,
pensando no bem-estar dos clientes, pensando em acolher vocês nesse momento. Então, isso são ações que algumas empresas estão proporcionando e que devem ser bem utilizadas. Eu queria trazer, para a gente falar aqui, tentar fechar um pouquinho de Covid, falar o que a gente pode fazer diante de casos positivos. Eu não quero me alongar nesse slide, mas eu quero passar por 4 pontos. Um é identificar a gravidade. Então, se a gente teve um caso positivo aí no time, verificar qual é a gravidade, olhar as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, e recomendar a essa pessoa que siga o que esses órgãos que são responsáveis pela saúde estão falando. O 2 é se aproximar de corretores e operadoras de saúde que já ajudam vocês no dia a dia, estar próximo, entender quais são as estratégias que essas empresas também podem ofertar nesse momento, cuidar da saúde mental. Então, pensar que um diagnóstico positivo, né, pode trazer medo, pode trazer ansiedade, pode deixar as pessoas aflitas, e isso pode ter uma complicação, da mesma forma que as pessoas, às vezes, podem estar sozinhas e sem saber como fazer isso, ou podem estar acompanhadas e estarem com medo de ainda contaminar as pessoas que elas amam. Então, o isolamento é físico e não é social. De novo, eu vou reforçar o ponto de pecar pelo excesso de comunicação. Esteja próximo, ligue, conversa, faça vídeos, esteja perto desses colaboradores que identificarem casos positivos de Covid, sejam neles, sejam no parceiro, sejam nos filhos. Estejam próximos, acolham, ouçam. Isso é super importante. E eu acho que, infelizmente, isso é muito triste, mas muitos de nós vamos experienciar a questão do falecimento nesse momento. Mas, para mim, como pessoa, a Tatiana é o que está mais pegando mesmo. Os meus maiores medos estão relacionados ao medo de perder os meus pais, né? Ao medo de que eles não param de sair de casa, mas eu já tive aqui alguns casos de falecimento de Covid entre clientes da Vitude. E é uma situação muito delicada, e aí é onde eu falei que era muito importante que o gestor de pessoas ele esteja muito bem. Eu lembro do primeiro caso que aconteceu, onde a diretora de RH ela estava totalmente abalada, ela chorou muito ao telefone, porque ela nunca tinha vivido aquela situação, ela nunca tinha experimentado aquilo. O colaborador entrou no hospital, saiu num caixão, teve 15 minutos de, sei lá, se foi uma cerimônia, e foi cremado. Dias depois, a esposa também faleceu. E esse RH se viu ali no papel de acolher os filhos, de se comunicar com os pares dessa pessoa e tentar acolher os pares que também ficaram super abalados com o que aconteceu. Então, esse falecimento drástico, né, nos times, vai causar impacto não só na família de quem falece, mas em todo mundo que convive ao redor. Né? O que vai acontecer se a gente começar a perder pessoas muito próximas, pelas quais a gente tem uma proximidade, um carinho e tudo mais? E o que vai acontecer se a gente começar a perder, de fato, parentes, pessoas queridas, amigos? Então, a gente precisa ali, vai precisar cuidar muito desse lado emocional nesse momento. Tenham ali todas as estratégias possíveis. Quem ainda não tem esse tipo de serviço, olhe, aqueles serviços de auxílio funeral, serviços de seguro que podem ajudar nesse momento, eles vão ser importantes. Infelizmente, a gente está diante de um cenário que a gente não tem muito o que fazer, e na hora que ele acontecer, a gente vai precisar cuidar. Acho que é isso. E aí eu queria compartilhar com vocês uma outra parte, né, do que a gente tem feito nesse momento, né, de quarentena. A gente fez um projeto muito legal com a VAIP, que é a nossa parceira. A VAIP trabalha com pesquisa de clima e engajamento, e ao longo da quarentena ela montou um projeto chamado Quarentena VAIP, e nesse projeto 120 empresas já se cadastraram, fazem parte aí dessa parceria a VAIP, a Vitude, a HSM e a Kronberg.
Então, a gente já teve 120 empresas monitorando, né, a saúde mental dos seus colaboradores nesse período. A gente já teve mais de 6 mil interações de colaboradores com a plataforma, respondendo as questões, e mais de 900 comentários já foram analisados, e a gente começou a ter alguns insights. A gente usou uma escala chamada DAS-21, que mede, uma escala que foi criada por um PhD em psicologia numa universidade australiana e que já foi traduzida para o Brasil pela Unifesp por algumas universidades importantes. A gente usou a dimensão de estresse para avaliar como evoluiu o estresse dentro das organizações nesse período. E o que a gente descobriu é que o estresse ele está num nível indo para um nível um pouco mais grave, mas principalmente que nas primeiras semanas o nível de estresse ele não estava tão alto, mas que ele vem crescendo semana a semana. E aí eu trouxe, são 7 perguntas que monitoram diversos fatores, e aqui, assim, uma das perguntas que teve a maior variação, o maior crescimento, é uma que questiona o respondente, né, a olhar os últimos 7 dias e dá uma nota de 0 a 3 sobre a seguinte afirmação: fui intolerante com as coisas que me impediam de continuar o que eu estava fazendo. A gente precisa pensar que todo esse processo de isolamento, tudo isso que a gente está vivendo, está botando as pessoas dentro de casa e elas estão impedidas de fazer muitas coisas. E isso vem prejudicando a gente emocionalmente e isso afeta a forma como a gente reage. Então, outra coisa, as outras 2 frases que tiveram um crescimento muito grande foi: tive a tendência de reagir de forma exagerada às situações. E essa reação exagerada, ela pode ser no trabalho, a gente se tornar um pouco mais agressivo com o colega, com o chefe, com o subordinado, de dar respostas mais secas, mais ríspidas, mas pode ser em casa. A gente viu vários relatos de pessoas que agiram de forma exagerada com as crianças, com os filhos, com o companheiro, com a companheira. Então, mostrando que esse período que a gente está trancado dentro de casa tem impactado, sim, nossas reações. E a outra e maior impacto, maior crescimento foi: achei difícil me acalmar. Então, quem quiser saber mais sobre a quarentena VIPE, acho que vale a pena visitar o site da VIPE, vale a pena aderir à quarentena e começar a monitorar aí a questão da saúde mental e as principais ações. Os resultados vão ser... acho que vão ajudar muita gente a entender o que está acontecendo dentro da sua organização. E aí, só para fechar, já que eu falei da quarentena VIPE, que a gente estava medindo ali a questão do estresse, o nível de estresse, eu queria rapidamente, para não me alongar mais, falar um pouquinho de sintoma físico de estresse, né? A gente falou de ansiedade no começo e eu quero falar de estresse. E o que eu preciso saber? Eu acho que a gente pode reconhecer ali o estresse. É um conceito, né? O estresse, ótimo para uma engenheira falar disso. O estresse é um conceito que vem da física. Ele surge quando um determinado objeto é submetido a um nível de pressão e ele se deforma. Então, para a gente retirar esse estresse, a gente precisa retirar essa carga. E por isso, né, quando a gente pensa nessa coisa da física, do objeto sendo pressionado e a carga que a gente precisa tirar para que o objeto volte ao seu estado normal, é que no dia a dia, na nossa vida normal, a gente tem intervalos entre esforço e descanso. Se a gente está fazendo uma atividade física e a gente quer se tornar melhor, por exemplo, na corrida, que eu gosto, a gente faz tiros e descansa, ou a gente faz longões e descansa. Quando a gente faz musculação, a gente puxa ferro e descansa. No trabalho, a gente trabalha de segunda a sexta, descansa sábado e domingo. Para quem tem escala, tem as escalas para descanso, mas eu sempre tenho a imposição da tensão e a retirada da tensão, que é o momento de descanso. O que está acontecendo agora? O fato da gente estar trancado dentro de casa, privado de uma série de fatores, faz com que, a depender de como a gente reaja sobre o que está acontecendo, com que a carga não seja retirada e que a gente vá acumulando essa dose de pressão e essa dose de estresse. E o estresse, ele tem alguns sintomas, mas principalmente ele tem sintomas cognitivos, físicos e emocionais. E que eu queria aqui apontar e deixar claro para que vocês prestem atenção se vocês já começaram a sentir esses sintomas. E se vocês já começaram, parem, respirem, deem um tempo
estabeleçam limites. Acho que isso é fundamental para vocês, para a família, para o time. Saibam reconhecer se esses sintomas estão acontecendo. Cognitivo, perda de memória, esquecimento das coisas que precisa ser feito. Putz, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e para. O que eu ia fazer mesmo? Dificuldade de concentração. Esse eu já me peguei várias vezes ao longo das últimas semanas, sabe? A gente senta para fazer alguma coisa, quando eu me dou conta, passei mais de uma hora ali na frente do computador e não fiz a tarefa que eu tinha me comprometido a fazer. Porque foi um excesso de coisas que foram acontecendo e eu não me concentrei, eu não entreguei aquilo que era primordial. A gente vai começar a ver agitação, inquietação, preocupação extensiva e o aparecimento ali do pessimismo, quase aquela síndrome da hiena, não sei se vocês vão se lembrar, mas aquela que ficava, ó vida, ó céus, ó azar, nossa, o que está acontecendo? Não passa nunca essa pandemia, não aguento mais ficar em casa. Se a gente começar a entrar nesse processo de ruminação, isso é sinal de que o estresse já está bem mais elevado do que o limite saudável para a nossa vida. Sintoma físico, e aí eu vou falar de como foram os gatilhos que eu identifiquei, alguns deles. Dor de cabeça e enxaqueca. Começar a perceber que quase dia sim, dia não, precisava tomar uma dipirona para dor de cabeça cessar. Então, eu não preciso tomar uma dipirona, eu preciso botar limite, descansar um pouco mais, ter um pouco mais de noite de sono, ter um pouco mais de algo equilibrado para que eu não fique com dor de cabeça todo dia. Alteração no sistema gástrico. A gente vem recebendo relatos ali nos canais da Vitude de todo tipo de interferência, de queimação no estômago, esofagite, disfunções ali, ou eu tenho uma prisão de ventre, ou eu tenho um intestino mais solto. Essa alteração do sistema gástrico é um sintoma físico de estresse. Náusea, tontura, não está aqui no slide, mas problemas de pele, queda de cabelo. Eu tenho visto muitas amigas falando que o cabelo está caindo pra caramba, que a casa está parecendo que tem uma peruca pelo chão. Tudo isso é sintoma físico de estresse. Dor no peito, queda da imunidade, perda de libido. Se vocês identificaram algum desses sintomas, prestem atenção em como está o nível de descanso de vocês, como está sono de vocês, como é que está esse período de saber impor limites de vocês, das famílias, do time. Emocionais. Alteração de humor, a pessoa, mostrei ali o estudo da VAIP, a pessoa se exalta, fica estressada demais, fica agressiva demais, então tem uma certa irritabilidade, tem uma dificuldade de conseguir relaxar, senta ali ou deita para assistir um filme e não consegue ficar quieto assistindo o filme, tem uma sensação de sobrecarga, começa a ter uma certa tensão e ficar com tudo, não está bem, é uma sensação que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, choro fácil, se de repente alguém falou com você, ou você falou com alguém da sua equipe e a pessoa caiu em prantos. Tenha empatia, saiba ouvir, saiba acolher, porque ela está submetida a um nível de estresse maior do que ela consegue suportar. E muito presente por conta de todo o movimento de isolamento é o sentimento de solidão. Só que ele pode ser intensificado agora e a gente vai precisar ter cuidado. Em várias dessas palestras online que a gente fez pela Vitude, surgiram questionamentos sobre desejo de morte, sobre suicídio, sobre depressão. Então, se vocês perceberam alguma gramática diferente, alguém falando de que acha que a vida não vale a pena, que está sobrecarregado, que está exausto, prestem atenção nessas palavras. Tentem deixar o ouvido de vocês mais aguçado. Essas pessoas podem estar precisando de mais ajuda do que vocês imaginam. Tenham atenção. Esse é o meu convite nesse momento. E eu gostaria de encerrar aqui. Deixo aqui meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn, meu telefone para quem quiser mandar uma mensagem, mandar o WhatsApp. E aqui o site da Vitude para empresas, então vitude.com/empresas. Lá a gente tem um formulário ali para as pessoas que tenham interesse. E nessa parceria com a GUP, a gente tem um modelo de serviço para empresas onde a gente tem uma precificação por vida para oferecer o subsídio. E nesse momento em que a gente está com a GUP, nessa parceria e fazendo essas aulas, a gente combinou com eles que para todo mundo que fosse cliente GUP, que quisesse
também pensar num benefício de saúde mental, que a gente daria uma condição diferenciada de 30% de desconto para essas pessoas, para essas empresas. Então, deixo aqui todos os meus contatos. Obrigada, muito obrigada por tudo, por ter acompanhado até aqui. Fico super à disposição. E se eu puder ajudar de alguma forma, contem comigo.